Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Querido Deus, amado Pai, te exaltamos para teus filhos. Senhor, primeiramente nós te agradecemos por Deus, por essa aqui, por oportunidade, meu Senhor, que nós tivemos Usando ele, Senhor, poderosamente, Pai, eu te peço, Senhor, que teu uso do teu servo nessa noite para falar conosco, falar aquilo que o Senhor tem para nós, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Pai querido, continua conosco, Senhor, meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. A paz, Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 31, um texto bem conhecido. Glória a Jesus. Todos nós. Louvado seja o Senhor. Enquanto você abre a sua Bíblia, Êxodo, capítulo 31. Amém. Glória a Deus. Quero se permitir a gratidão a Deus, né, por esse momento oportuno que Ele preparou nesse ano de 2026. Glória a Jesus. Hoje, né, a nossa juventude, ela não pode estar aqui conosco devido ao trabalho que está acontecendo no São Manuel. E o pastor Marco, no comecinho do ano, já lançou um convite para esse trabalho e nós enviamos para lá. E eu falei assim, e nós vamos de supetão lá no pastor José Antônio. Glória a Deus. José Antônio não sabia que nós íamos para cá. Tá vendo? Nós corremos o risco de ele não estar aqui, né? Mas vamos fazer uma surpresa, né? E hoje nós estamos aqui cooperando em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria ouvir ele, né? Mas, né? Foi nos concedido essa oportunidade. Estamos aqui em nome de Jesus. Acho que ele deu graças a Deus, né, pastor? Glória a Os irmãos Deus. ouviram? Deus abençoe o pastorzinho, os irmãos que estiverem cooperando também, também de Santa Bárbara. Deus abençoe grandemente. Vou ler o texto bíblico. Diz assim o texto bíblico, Êxodo 31, versículo 1 diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência em todo o artifício. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Meus irmãos, Digno de honra, glória. quero aproveitar bem o tempo, né? Louvado seja Deus, esses minutinhos que nos restam, para transmitir uma palavra no vosso coração nessa noite, que o Senhor preparou. Amém? Nós sabemos, irmãos, que Deus, quando Ele chama Moisés, e a Bíblia diz que Deus coloca na mão dele um projeto. O historiador judeu, ele conta que Moisés, quando Deus chama ele, os irmãos sabem que Moisés, ele foi preparado para ser um semideus, porque Faraó, os irmãos sabem que ele era um Deus, tido como um Deus, e Moisés, o suposto filho dele, os irmãos sabem que ele foi preparado em toda a ciência do Egito. Segundo o historiador judeu fala, ele falava 17 idiomas fora os dialetos. Então ele foi preparado em toda a cultura, toda a ciência do Egito, para assumir esse posto de Faraó, que era um título dado. Faraó não era um nome, era um título dado. E a Bíblia diz que quando ele chama, aqui os irmãos sabem que ele já tinha fugido para a terra de Midian, e a Bíblia nos diz que aqui ele já estava casado, de novo com uma mulher pagã. E a Bíblia diz que Deus, chama ele para o ministério, capítulo 3, 2, que os irmãos já sabem de toda a história. E aqui a Bíblia vai enfatizar que Deus dá um projeto para ele de ir até o projeto, eu falo assim, é um plano de ir até Faraó para libertar o povo dele, do Egito, que estava escravizado. E a Bíblia diz que o clamor do povo já tinha subido até as narinas de Deus. E Deus assim chama Moisés, chama Moisés para que ele fosse até Faraó. Eu acredito, quero conjecturar com as minhas palavras, que Deus já sabia, de tudo que
Moisés tinha aprendido no Egito, da cultura dele, e que já conhecia, né, o suposto pai dele, face a face. Aí quando Deus chama Moisés, que os irmãos já conhecem toda a história, a Bíblia vai dizer que Moisés ele teme, não é verdade? A Bíblia diz que Moisés já teme a ele aqui. Eu quero dizer que nesse versículo aqui, que nós acabamos de ler, esses dois versículos que nós acabamos de ler aqui, Deus faz uma chamada na vida de um homem aqui, por nome Abisarel. Esse homem, a Bíblia diz que ele era perito, instruído em toda a ciência e artifício, mas não era o suficiente para que ele fosse preparado para construir as coisas do templo, né, do tabernáculo, a qual Deus estava designando, esse projeto que Deus estava colocando nas mãos de Moisés. E diz a história que Deus chega para Moisés e fala assim: eu encherei ele, apesar de todo o conhecimento que ele tem, de toda a ciência que ele tem, eu vou encher do meu espírito. Louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, eu aprendo aqui nesse culto, hoje é um culto de ensino da palavra de Deus, né, que Moisés, apesar de toda a cultura, de todo o conhecimento que ele tinha, quando ele sobe ao monte, os irmãos conhecem a história, e Deus faz a chamada para Moisés, a Bíblia diz que quando ele vai se apresentar a Deus, quando ele vê aquela chama, que ardia e não se consumia, a Bíblia diz, né, que quando ele vai se chegando, Deus fala: Moisés, para aí, Moisés, tira a sandália do seu pé, que aqui o lugar aqui é diferente. Então, quer dizer, é uma expressão que Deus usa para dizer, mostrar para a gente que todo o conhecimento que nós temos, irmãos, quando nós nos chegamos diante de Deus, a gente tem que descer na presença dele. É tudo diferente. Não é da nossa maneira, pastor. Não é da sua maneira, não é da minha maneira. Eu posso ter um conhecimento, ser o homem mais eloquente, o homem mais culto da face da terra. Mas quando nós chegamos na presença de Deus, Deus faz com que a gente se glorifique. Então Moisés, por isso que eu falei, usei aqui, Moisés conhecedor, né? Como diz o historiador judeu Flávio José, ele conta que 17 idiomas fora os dialetos. O homem conhecia, até hoje, treinado em conhecimento de toda a cultura egípcia, que até hoje, né, todo mundo fica querendo descobrir como que eles faziam aquelas técnicas de embalsamento até hoje, e ninguém consegue descobrir como. Moisés foi preparado em todas as ciências, mas quando ele chega na presença de Deus, Deus fala assim: Moisés, aqui o negócio é diferente. Aqui tem que descer, o seu intelecto tem que descer, o seu conhecimento tem que descer, para que o meu nome seja glorificado. E nós aprendemos, irmão, todos nós, né? Eu mesmo, irmãos, eu sempre, né, tive a minha filosofia. Eu era um homem muito duro, pastor José Antônio. Mas quando eu me cheguei dentro da presença de Deus, né, eu comecei a aprender muita coisa na minha vida, que eu precisaria descer na presença dele, para que o nome dele venha a ser glorificado. E a gente começa a entender que muitos dos irmãos que aqui estão, irmãos, você vem com a sua própria filosofia do mundo para cá, e quando chega na presença de Deus, a gente pensa que vai ser da nossa maneira que nós éramos lá fora. E não é. Deus prepara a gente, né? Jesus dá um banho do sangue dele e nos transforma, irmãos, para que nós venhamos aprender com ele. Nós temos que chegar a aprender com ele. Então Deus, ele aqui, ele tem um projeto para com Moisés. Quando chega, meus irmãos amados, né, no capítulo 4 do livro do Êxodo, né, Deus faz a chamada para Moisés, aí fala para Moisés: Moisés, agora você tem essa missão de ir até Faraó. Como o Senhor, ele tremeu, porque conhecia quem era Faraó, sabia dos feitos de Faraó. Aí Deus fala assim: Moisés, né, o que você tem na mão, Moisés? Aí ele fala assim: um cajado. Lança o cajado no chão. Quando ele lança o cajado no chão, se transforma numa serpente. Aí Deus pega e fala assim: pega, Moisés, pega a serpente pelo rabo. Aí ele fala, ele fugia. A Bíblia diz que ele fugia da serpente que fora transformada naquele cajado. Eu já quero abrir um parênteses aqui nessa noite, irmãos. Tem muita gente que tem muito conhecimento, irmãozinho. Viu, pastor? Tem muita gente que tem conhecimento secular. Mas quando nós nos achegamos na casa do Senhor, na presença de Deus, o negócio é diferente. A ciência de Deus, como diz o apóstolo Paulo, que a ciência dele, a loucura de Deus, é mais sábia do que a toda a ciência. Não é assim? A loucura de Deus.
vida. Aí Deus fala, pega Moisés. Agora, irmãos, né? As coisas de Deus parecem loucura mesmo, né? Quem vai pegar uma serpente pelo rabozinho? A serpente vira e pica, não é? Mas Moisés pegou as coisas de Deus ao contrário, né? Jesus, aleluia. Deus te levantou do pó da cinza. E fez que você fosse diferente quando você chegou assim na presença dele. Então, eu acredito, meus amados irmãos, que o trabalhar de Deus não é o meu trabalhar. O trabalhar que Deus tem na sua vida não é o trabalhar do homem, não. Então, você pode executar o seu projeto, mas quando nós já chegamos em Deus e falamos assim, para um pouquinho aí, você quer deixar eu trabalhar na sua vida? Então, esse projeto, com esse projeto de lado aí, deixa eu pôr um projeto novo na sua mão. Eu quero dirigir a sua vida, eu quero transformar a sua vida. Mas às vezes não estamos chegando no projeto de Deus, nós nos deparamos com o projeto de Deus, nós temos medo. Temos medo. Sabia? Pergunta ao obreiro, pastor José Antônio. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Eu senti de estar aqui porque eu falei assim, o pastor José Antônio, ele é um jovem obreiro em cima do altar. Não é? Que assumiu um trabalho aqui, né, uma responsabilidade, igual muitos irmãos estão largando o cajado. Porque às vezes parece serpente, parece dificultoso a situação. Parece difícil, irmãozinho. Muita gente está abandonando o ministério, não quer. Ali na sede, ali, parece, eu fico olhando, pastorzinho, né? Mas desculpe-me eu falar isso aí para os irmãos, né? Mas ali parece um manequim, uma vitrine de manequim ali em cima ali. Tem muitas pessoas ali em cima que já dirigem igreja, que não querem nem saber de dirigir igreja mais. Largou o cajado de lado. Viu? Está com medo da situação que Deus coloca na frente dele. Aí Deus fala para Moisés, pega Moisés! Moisés pega pelo rabo, se torna um cajado de novo nas suas mãos. Cajado, irmãos, aqui é símbolo de autoridade, autonomia. Que Deus dá uma linguagem figurativa, que Deus pega e está colocando nas suas mãos. O cetro, o cajado, é a mesma situação. Então Deus está colocando, irmãos, nas nossas mãos um projeto, irmãos, para nós trabalhar na vida, fazer com que Deus nos use para ser um instrumento na vida dos irmãos. Irmãos, que eu venho de um grande processo. Os irmãos acompanharam a minha história, não quero entrar em detalhes, porque nós não temos tempo. Mas eu estou ali naquele trabalho, eu me lembro quando eu entrei aqui, eu estava sentado olhando, eu comecei com 5 pessoas no trabalho do Manto das Oliveiras lá. Faz 19 anos em outubro que eu estou naquela congregação. Glória a Jesus. E é quase impossível um pastor ficar um tempo desse. Eu sou o pastor mais velho de todo o campo, do campo de Americana, das 56 igrejas que tem, eu sou o pastor mais velho, dirigente por tempo, numa congregação só. E eu não sei o que Deus tem para mim ainda na frente. Só sei que eu estou segurando o cajado. Glória a Deus! Vai ser um processo que os irmãos sabem. Na verdade, os irmãos acompanharam todo o processo que eu passei. Mas eu tive por mim que eu estou na dispensação de Deus. Glória a Jesus! E o projeto dele não parar com a minha vida, não é o meu projeto. E se nós queremos, irmãos, estar na presença de Deus, andar na presença de Deus, nós temos que andar segundo as diretrizes dele, para a glória do Senhor. Então Moisés, quando ele pega ali o cajado, aí Deus fala para Moisés, dizendo, Moisés, ele fala, Senhor, fala assim, mete a tua mão no teu seio. Moisés mete, desse jeito aqui, meus irmãos, ó, olha para mim. Aí fala, tira a mão, Moisés. Moisés tira, a mão dele estava leprosa. Aí ele fala para Moisés de novo, Moisés, coloca de novo a sua mão. Ele coloca a mão dele aqui de novo aqui. E a mão dele fala, tira! Quando ele tira, estava como uma pele de uma criança. Já deu! Deus usa uma linguagem para falar para Moisés, fala assim, a lepra os irmãos sabem, irmãos. A lepra, irmãos, é uma doença contagiosa. A lepra ela não tem cura. Então ela mortifica, sabe? A lepra aqui, irmãos, que Moisés, a mão dele se transforma, é Deus usando uma linguagem chamada linguagem antropomórfica, que vem de antropomorfismo, ou seja, mudança, transformação. E Deus mostrando para Moisés, falando para Moisés uma linguagem dele, e dizendo, Moisés, você é um homem pecador, o pecado mortifica a vida do homem. Eu sei quem é você foi gerado no pecado, mas eu te escolhi para ir até Faraó. Eu faço uma transformação na vida do pecador. Eu mudo a história de qualquer um. Aleluia! Né? Não se coloque com
Deus fala assim, Moisés, quem fez a boca? Quem fez a língua do homem? Não foi eu? Senhor. Assim, aqui o senhor irmão Marão, ele será seu intérprete, louvado seja Deus. Eu aprendi mais uma, pastor José Antônio, que Deus nunca deixa a gente desamparado. Deus sempre prepara pessoas, irmãozinhos, para nos abençoar, para trabalhar junto, lado a lado, louvado seja Deus, porque a obra é dele. Eu me lembro quando eu comecei aquele trabalho, o pastor olhou para mim e falou assim, foi o pastor Divaí, Moreira, os irmãos lembram dele, que me empossou. O pastor Divaí era companheiraço meu. Ele que me empossou naquela igreja. Nós começamos aquele trabalho lá no Alvorada, lá em cima, lá. Os irmãos já conhecem Santa Rita 1 hoje lá. Nós começamos com 6 pessoas também. Quem começou lá, eu era o tesoureiro daquela congregação, 6 anos fiquei. Ali eu aprendi todo o trabalho de tesouraria, de secretaria. Eu já estava me preparando. E Deus me preparou. De lá nós compramos aquele terreno e fizemos aquela congregação. E de lá já saiu a nossa. Eu comecei. E o pastor falou, o pastor de Bahia falou assim, olha, eu não quero que você leve ninguém. Você não vai levar ninguém. Eu desci para lá, para aquela congregação. Eu olhava e falava, meu Deus, o chão era um concreto ali, aquele salãozinho, não tinha nada daquilo lá. Eu botei um tubo de madeira, não sei, era aquele chão seco ali, duro. E a gente estava ali congregando, eu olhava para a nave da igreja lá, eu pregava 40, cantava os 3 hinos da harpa. Eu cantava para tirar oferta. E pregava 40 minutos ali para 7 pessoas vezes. E Deus foi aumentando, foi transformando aquele lugar. E hoje está ali, é um lugar aconchegante, né? Mas ainda não é aquilo que Deus tem para aquela igreja. Porque Deus, Ele quer somar, Ele quer fazer o bem para a igreja. Eu aprendo, irmãos, que eu olhava quando eu começava a orar, sempre orando a Deus. Eu olhava para aquela igreja, para a porta da igreja lá, só tem uma saída também, aquele salão. Eu coloquei aqueles ar porque não tinha saída. É parecido com esse salão aqui. E era muito quente. E até hoje tem pessoas que reclamam, né? Aí eu falei para ele, vamos congregar com o pastor José Antônio, e você vai ter mais uma experiência lá. Lá ainda você tem 3 ar, né? Tem 3 ar-condicionados que dá uma esfriadinha lá, né? E um lugar aconchegante ali. Então, vamos ter uma experiência lá? Então, porque tem gente, irmãos, que procura facilidade para servir o Senhor. Igual Moisés conhecido, ele sabia, entendeu? Então, quer dizer, a gente procura, irmão, no ministério, a gente, principalmente, as pessoas que estão na frente dos trabalhos. É mais fácil, eu sempre ensino, é mais fácil você abandonar o trabalho que for colocado nas suas mãos, do que você abraçar. Porque você tem, às vezes, o trabalho do Senhor como uma serpente, uma víbora. Entendeu? Você acha dificuldade, porque e nem tudo que parece, irmãos, aos seus olhos porque Deus, Ele é provedor de todas as coisas. Deus, Ele pode mudar o estado de qualquer pessoa, de qualquer trabalho, porque a obra é dele. E eu aprendi com o Senhor, falando, Senhor, eu sei que a obra é tua, eu vou ficar aqui trabalhando, orando. Aí eu olhava, eu começava a orar, orando, eu via a ferramenta entrando dentro daquele lugar. Hoje, irmão, pela misericórdia do Senhor, nós temos um ciclo de oração, nós temos juventude. Eu tenho 9 presbíteros na minha retaguarda. Glória a Deus. 9 presbíteros dentro da minha retaguarda. Glória, não, eu nunca peguei usurpação. Por isso que eu estou aquele tempo lá, porque Deus sabe. Então eu nunca usurpei a glória do Senhor. Eu procurei ser eu mesmo e fazer a obra de Deus. Abracei o cajado, segurei o cajado. Né? Eu não pedi ministério para Deus. Eu falo igual o pastor Munhoz. Eu não pedi ministério para Deus, eu não pedi para ser obreiro, não pedi para ser diabo, e muito menos pastor. Mas o Senhor se abraçou de mim, me deu o ministério, né? E já que eu abracei, faço igual o pastor Divaí. Agora, eu gostei do negócio, estou na frente do trabalho e Deus vai. E Deus, Ele sabe trabalhar. Amém? Os irmãos, descanse no Senhor, né? Louva o Senhor, abraça o pastor da igreja, ajude ele em oração. Eu sei que é dificultoso para os irmãos, aqueles que estão na frente do trabalho. Não é fácil você estar na frente do trabalho. Eu sei que a dificuldade vem, e quando vem a dificuldade, às vezes nós não temos estruturas, irmão, para aguentar aquela situação. Aí Deus, Ele vai, né, acalentando aquela situação, Deus vai convertendo aquela situação em bonança, e o nome dele vai sendo glorificado. Porque Ele já fala, trabalho. Se é trabalho, né, Deus está com o trabalhador, não é verdade? Ele não manda preguiçoso dele, né? A formiga preguiçoso, porque a formiga, ela trabalha em todo instante. Então, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, aqui nesse culto, que nós estamos aqui adorando a Deus. E Deus, Ele é soberano para transformar. E o projeto
seca, leprosa. Aí ele olha, quem sabe, eu quero conjecturar, se fosse eu, ficava morrendo de medo. O que Deus fez comigo? Aí Deus fala para Moisés, olha, porque Deus mandou me enfiar a mão, né? Mas Deus não falou para ele que ele ia colocar a mão e ia sarar ele de novo. Moisés fica leproso. Então, quando ele fica leproso, aí ele olha aquela situação e Deus fala, coloca de novo Moisés. Moisés coloca, aí a mão fica sã, curada. Louvado seja o nome do Senhor. Transformada. Então eu quero dizer para você nessa noite, irmão, que Deus ele é poderoso para mudar o quadro. Mas quando nós, irmãos, procuramos ficar no projeto dele, procuramos ficar no plano dele. Viu? Nós procuramos ficar na situação, né, que Deus quer e se agrada. Porque não adianta, irmãos, eu ficar no meu próprio conhecimento, no meu intelecto. Se eu for fazer dessa maneira, irmãos, o trabalho não vai andar. E a loucura de Deus que Deus faz muitas vezes parece, né, para confundir o inimigo, para confundir a situação. Então Deus, ele faz os projetos dele e às vezes, irmão, nós desacreditamos. Se você não estiver debaixo de oração, irmão, a coisa mais fácil é você abandonar o trabalho do Senhor. Falando, não, eu quero que esse povo. Ainda mais, irmãos, numa geração que nós estamos. Tão difícil. Aonde os filhos são rebeldes. Aonde, né, se você falar alguma coisa em cima do altar, atravessada, eu quero usar esse termo, a pessoa já fica com o bico desse tamanho. Eu não vou mais no culto, eu não vou mais na igreja porque falaram, né? Às vezes a palavra está sendo pregada aqui. Eu estou pregando aqui, eu estou apontando alguém? Estou apontando alguém? Mas às vezes tem pessoa que fala assim, aquela palavra foi para mim. Aí vem questionar o pastor porque a palavra de Deus foi pregada em você. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, tempos difíceis, aonde o povo, irmãos, está com o coração duro. O povo não quer orar. Não estou generalizando, irmãos. É o contexto que nós estamos vivendo hoje. O povo não quer descer na presença de Deus. O povo não está preocupado, irmãos, com o trabalho do Senhor. Salvação? Pastor José Antônio que se vira, ele é o pastor da igreja. O trabalho foi colocado nas mãos dele. Você está entendendo? Então, meus amados, o discurso que nós vemos hoje é dessa maneira, irmãos. Mas não é assim, irmãos. A igreja, ela foi dada uma missão para a igreja, viu? Uma missão para a igreja. E a igreja, irmãos, ela anda lado a lado, viu? Um ajudando o outro, caminhando na presença do Senhor. E o nome dele, glória, glória, o nome do Senhor foi glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nessa noite você fique com essa reflexão aqui. Viu? Fique sabendo, irmãos, que tem muita coisa, irmãos, que não é você que vai fazer, é Deus. Israel aqui, a Bíblia diz que ele tinha, né? Era um homem que era perito no seu conhecimento, no que ele fazia no seu trabalho. Né? De pedra, metal, madeira, ele sabia fazer quando Deus falou assim, olha, Moisés, porque os olhos do Senhor sondam tudo, viu? Ele vê tudo. A Bíblia diz que ele tem os olhos como chama de fogo. E a Bíblia diz que ele olha e encontra Bezalel, fala assim, olha, Moisés, eu vou colocar um rapaz, um cabra aí, né? Ele é perito, viu? Ele é perito na terra no que ele faz. Mas não é o suficiente para ele trabalhar na minha obra que eu quero. Eu vou encher ele do meu Espírito. Eu tenho outra coisa, irmãos. Se você não for guiado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, se você, irmão, for andar nas suas forças, não vai dar certo. Comece a descansar no Senhor e andar na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe quando igreja, né? 5 minutinhos, vou retornar para o pastor José Antônio. Deus abençoe.